1 Coríntios capítulo 9, verso 24 em diante. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles, os lutadores, fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim também combato, não como que batendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Vamos tomar mais um texto em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, verso 1. A partir do verso 1, né? Hebreus 12, 1 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. E um último texto, em Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 12, onde diz assim a palavra: não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Amém? Na semana passada, nós tivemos o nosso irmão Pedro compartilhando conosco sobre essa epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. E dentre todas aquelas verdades que o irmão trouxe para nós, uma que ficou muito forte no meu coração durante toda a semana, que eu gostaria de relembrar aos irmãos, foi que o nosso irmão falou que em Filipenses, o assunto de Filipenses é sobre a experiência cristã. Se Efésios nos apresenta a doutrina da igreja, Filipenses nos apresenta a experiência normal da vida da igreja. Ou seja, como que nós devemos experimentar tudo aquilo que Cristo é para nós. Esse é o assunto da epístola. E o irmão, ele deu ênfase no estado de Paulo,
e no estado dos irmãos filipenses. E ele disse assim, não sei se vocês se lembram, que os filipenses estavam aprisionados e sofrendo por causa das circunstâncias. E Paulo estava preso numa cadeia lá em Roma, mas ele não estava aprisionado nas circunstâncias. Por quê? Porque já havia uma revelação decisiva no coração dele. Ele podia dizer assim, ó, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ou seja, quando você tem essa clareza de revelação que é Cristo mesmo que está vivendo dentro de você. E quando você tem essa clareza no coração que o último inimigo já está derrotado, ou seja, que a morte não tem mais nenhuma eficácia sobre você, então você está livre. Realmente você agora é uma pessoa plenamente livre, né? Porque qual que é o nosso maior problema? O nosso problema é que a gente quer Cristo para viver conosco a nossa vida. E isso não acontece nunca, entendeu? O Senhor nunca vem habitar em nós com o objetivo de nos ajudar a viver a nossa vida. Ele vem habitar em nós, sim, para viver a vida dele em nossa vida. E para a nossa vida, nosso projeto natural e as coisas do nosso eu, nós temos uma cruz, onde todas essas coisas devem, na experiência cristã normal, encontrar um fim. Por quê? Porque nós somos chamados para correr uma carreira. E essa carreira não pode ser corrida pelo velho homem. Aliás, não existe nada do velho homem que vai nos ajudar em nada a correr a carreira cristã. E hoje eu gostaria de me deter um pouco nesse assunto da carreira cristã, né? Ainda que nós poderíamos aqui passar a noite falando sobre as verdades dessa epístola aos Filipenses, né? Eu tive durante a semana, não sei se os irmãos têm o hábito de fazer isso, mas eu tenho esse hábito de sempre que eu ouço um estudo que cobre um livro ou um capítulo ou uma parte das Escrituras, eu tenho esse cuidado de chegar em casa e fazer uma releitura de tudo aquilo que foi pregado, até para poder acrescentar um pouquinho mais naquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações através dos irmãos, né? E estudando essa epístola, teve algumas coisas que eu vi que eu gostaria de deixar para os irmãos, antes de nós adentrarmos no assunto da carreira. Mas eu quero fazer isso de uma maneira muito resumida, para a gente não se perder no tema que eu gostaria de ministrar com os irmãos hoje, que é sobre algumas leis que norteia a boa corrida. Ou seja, se nós estamos envolvidos na carreira cristã, nós precisamos saber que essa carreira, ela não pode ser feita como alguém que corre de qualquer jeito. Se a gente fizer isso, a gente vai ficar pelo caminho. Então, existem algumas leis que norteiam a carreira cristã, que são leis fundamentais para que a gente realmente possa, de fato, estar envolvido nesse assunto que nós lemos aqui, o correr a carreira que nos está proposta. Mas, voltando a falar da epístola, sabe, teve uma coisa que me chamou muita atenção na epístola, que é a sinceridade e a simplicidade com que o apóstolo Paulo, ele trata com esses irmãos aos Filipenses. A gente não vê isso em nenhuma das outras epístolas, sabe? É como se ele tivesse assentado em torno de uma roda de amigos verdadeiros e ele pudesse abrir seu coração e tratar dos assuntos que precisava ser tratado sem reserva, sem polimento, sem ficar usando palavras difíceis que ninguém entende para poder tratar do assunto. Não, ele vai ser claro com tudo aquilo que ele vai falar ali. E porque o assunto é a experiência cristã. E a experiência cristã deveria ser assim. Nós deveríamos ter essa liberdade de assentarmos juntos, de comermos juntos e de tratarmos das coisas que precisam ser tratadas e não deixar nada emperrado no nosso coração, que certamente vai nos levar para bem longe da carreira, da comunhão, do amor e do viver cristão normal, né? Então, isso é uma coisa que eu pude ver naquela carta, sabe? E eu pude ver que isso, né, também acontecia. Paulo, ao escrever essa carta, ele deixa, assim, na sua introdução e até no decorrer da carta, sempre uma palavra de gratidão àqueles irmãos, porque aqueles irmãos eram irmãos que eles não apenas eram irmãos que Paulo havia passado por lá e ministrado a palavra para eles. Aqueles irmãos eram irmãos
que também estavam indo com Paulo para onde quer que ele fosse. Porque ali, aquela igreja de Filipos, ele vai dizer isso, era a única igreja que estava com Paulo desde o princípio, para onde quer que ele fosse, nas suas aflições. Ou seja, a gente precisa destacar isso para os irmãos, que os filipenses, eles não eram apenas amigos de Paulo. Os filipenses, eles eram aqueles irmãos que carregavam o ministério apostólico sobre os seus ombros, socorrendo o nosso irmão para onde quer que ele fosse. E essa é uma experiência, assim, muito difícil na história da igreja, porque normalmente a gente não tem nenhuma dificuldade de ofertar, de contribuir, de ajudar aqueles irmãos que estão ministrando para nós. Mas imagina você ministrar para um irmão que ele passa por aqui, prega o evangelho e vai embora, e você fica 10 anos sem ver ele. E você continuar honrando esse irmão, servindo esse irmão, socorrendo esse irmão, aonde quer que ele esteja. Essa era a realidade dos filipenses. Ou seja, imagina quanto galardão essa igreja não tem diante do Senhor. Imagina naquele dia do tribunal de Cristo, quando o nosso irmão Paulo foi chamado para receber a sua coroa, e aí no meio de toda aquela glória que vai ser aquele dia, né, o próprio Senhor fala assim, ó, chama também os filipenses aqui com Paulo, porque eles também têm direito da mesma coroa. Porque o Paulo estava lá pregando o evangelho e eles estavam lá trabalhando duro, escondidos, para que o irmão tivesse refrigério, para que o irmão tivesse alegria, para que o irmão fosse sustentado no seu ministério. Então, irmãos, não é um assunto que a gente deve passar por cima de qualquer jeito, porque nesse assunto todos nós somos responsáveis. E quem dera o Espírito Santo faça isso com cada um de nós. Levante alguns irmãos, como o nosso irmão Pedro, que compartilhou a semana passada conosco, né? Levante alguns irmãos como Pedro, para ir pregar o evangelho em outros lugares, e levante entre nós uma assembleia que nunca se esqueça do irmão Pedro, mas que onde quer que ele for, né, sempre que possível, a gente possa mandar uma carta para ele, e com uma oferta, que depois ele possa responder assim, ó, irmãos, eu estou suprido e não tenho necessidade de coisa nenhuma depois que eu recebi a oferta de vocês. Ó, já pensou? Né? Que precioso que era a ação daqueles irmãos filipenses. Então eu penso, irmãos, que nós passarmos por essa carta e não ver esses detalhes é ignorarmos coisas excelentes. Por que coisas excelentes? Porque foi o próprio Senhor, quando enviou ali os seus discípulos, que falou para eles não se envolverem com trabalho, não levar uma bagagem, não levar reserva, não levar muita roupa, não levar muito calçado, não levar nada. O Senhor falou assim, ó, vocês têm uma obrigação, vocês vão pregar o evangelho. Só que quando ele termina esse assunto, no último versículo, ele vai falar assim, ó, e qualquer que der um copo d'água só a um desses meus pequeninos, em nome de discípulo, de modo nenhum perderá o seu galardão. Para quem que é aquela lição? É para os discípulos ou é para nós? Então, irmãos, Paulo ele vai falar isso aos filipenses, que quando chegava a oferta dos irmãos, era como se alguém que está caminhando no deserto depois de 3 dias, sabe? Suado, cansado, recebesse um copo d'água fresca. Que bênção é isso, né? Então agora você já sabe o significado disso. Então nós podemos voltar para o assunto da carreira cristã. Porque Paulo ele vai falar disso para nós em Coríntios, em Hebreus e em Filipenses, sobre a carreira. E existem algumas leis que norteiam essa carreira. E eu penso que para a primeira lei, eu não preciso nem consultar ali o meu esboço. Então eu vou sem esboço mesmo. Se eu me esquecer de alguma coisa, eu vou consultar. Se não, eu vou fazer sem esboço mesmo, que eu quero fazer isso o mais rápido possível. Mas a primeira lei que norteia a carreira é a seguinte: ninguém deve entrar na carreira com as suas próprias pernas. Sabe, a carreira cristã, ou a carreira que nos está proposta, só pode estar ingressado nela aqueles que receberam a graça da vida eterna. Você já recebeu a vida eterna? Se você não recebeu a vida eterna, você precisa primeiro, sabe, entender isso.
que é necessário nascer do alto. É necessário primeiro receber a vida eterna, para depois você correr a carreira. Porque para aqueles que ainda não receberam a vida eterna, o alvo é ir para o céu, o alvo é receber um perdão eterno, o alvo é ser reconciliado com Deus, o alvo é poder deixar para trás a vida bagunçada e andar liberto. O alvo é muito menor do que o alvo da carreira cristã. Porque quando nós realmente nos rendemos ao Senhor e recebemos a vida eterna, então nós podemos ser ingressados na carreira cristã. Então esse é o tópico 1. Mas existe o tópico 2, tá? E o tópico 2 tá mais relacionado ao foco errado, sabe? Porque quando Paulo fala prossigo para o alvo, ele não está falando, por exemplo, né, de aspectos, ou vamos dizer assim, qual que é a palavra melhor para mim usar? Vou usar essa palavra, aspectos concernentes à carreira, ou vamos dizer assim, provisões do nosso Senhor para correr a carreira. Então, né, como eu já falei sobre perdão, reconciliação, existem outras coisas que alguns cristãos, estou falando cristão mesmo, pessoas que já nasceram de novo, estão buscando, que não é o alvo da nossa soberana vocação. Por exemplo, né, muitos foram justificados pela fé, mas continuam presos em seus pecados. E para essas pessoas, o alvo é uma libertação total. Então, o que acontece quando essas pessoas experimentarem uma libertação total? Elas vão falar assim, cheguei, que agora eu estou totalmente liberto, eu cheguei. Não, a libertação total faz parte dos equipamentos da carreira. Então, quando Paulo fala assim, deixando todo embaraço, todo pecado que tenazmente nos assedia, corramos, ou seja, o Senhor tem provido para nós, na sua cruz, sabe, experiência de libertação completa do pecado, experiência de libertação completa dos vícios, experiência de libertação completa do passado. Nós temos em Cristo todas essas experiências disponíveis, mas elas não são o alvo do Senhor. E se nós fizermos dela o nosso alvo, nós vamos ficar assim semelhante àquele cidadão que o alvo da carreira dele era se aposentar. Então ele começou a trabalhar bem cedo, focado na aposentadoria. E quando ele tinha 45 anos, ele alcançou a aposentadoria. Aí ele foi para casa e falou assim, agora eu estou aposentado, não preciso fazer mais nada. E aí ele relaxou na sua mente, relaxou nos seus exercícios, relaxou em todas as coisas, e de repente ele descobriu que tinha pressão alta, diabetes, e estava pronto para ter um AVC e já estava morrendo. Por quê? Porque quando ele focou no alvo errado, no momento que ele conquistou aquilo, ele parou de correr. Então isso não pode acontecer com a gente. Por isso, nem mesmo essa questão dos dons espirituais, do poder do Espírito Santo, de chegar a um vasto conhecimento da palavra, ou de alcançar algumas posições, eu vou colocar entre aspas aqui, tá? Porque isso é coisa que os homens inventaram, mas tem muito irmão correndo atrás disso, atrás de posições ministeriais ou eclesiásticas, sabe? Porque tem gente que acha que o alvo é ser pastor, pastor presidente, é ser um grande evangelista, um grande pregador, ou seja, qualquer um desses alvos que forem colocados por nós e estabelecido como o propósito da nossa carreira cristã, vai levar a gente a ficar aquém do alvo supremo para qual o Senhor nos tem chamado. Então nós podemos dizer assim, que isso é uma lei. Se nós focarmos no lugar errado, a gente não vai conseguir correr a carreira. Então, quando Paulo ele vai falar de como ele corria, ele usa isso aqui pra gente, ó. Ele fala assim, ó, tem muita gente correndo nos estádios. Então a gente pode colocar a corrida nos estádios como um tipo da carreira cristã, né? Então, nosso irmão Leonardo Vieira, uma vez compartilhou isso conosco, e para ele, a carreira cristã é semelhante a uma maratona, e não uma corrida de 100 metros. Ou seja, é uma carreira longa, que você precisa realmente estar preparado para correr de acordo, senão você nunca chega lá. Eu concordo com o irmão, mas eu concordo discordando. Então, eu tenho uma outra perspectiva sobre essa carreira. Para mim, essa carreira é longa mesmo, mas ela não é como uma maratona. Para mim, ela é mais parecida com uma carreira de obstáculos.
Sabe aquela carreira que o corredor corre um pouquinho, ele tem que pular um obstáculo, ele corre mais um pouquinho, ele tem que pular outro obstáculo. Para mim, a carreira cristã, ela é uma carreira de obstáculos. E vai surgir alguns obstáculos nessa carreira. Mas para mim, a carreira cristã, ela tem uma outra característica que a maratona não tem. No meu ponto de vista, a carreira cristã é como uma carreira de revezamento, onde você pega o bastão num determinado ponto da carreira e você corre aquela sua vida toda e você passa o bastão para outro para que ele continue essa carreira e assim, né, assim sucessivamente até a volta do Senhor. E naquele dia, né, aqueles que estiveram envolvidos com essa carreira, que pegaram o bastão aqui e que entregaram lá, eles vão estar lá recebendo o prêmio. Então Paulo fala assim, ó, no estádio todos correm, mas só um alcança o prêmio. Aí ele fala assim, ó, correi de tal maneira que alcancei. Então, o prêmio da nossa soberana vocação em Cristo Jesus. É sobre isso que você precisa atentar firmemente. É você olhar para o resultado. Porque eu não sei se vocês já viram isso, antes de conhecer o Senhor, eu tinha um vício de final de ano. Além da bebida e da orgia, que não é bom nem falar, né? Que é ruim até de lembrar. Mas eu tinha um vício de final de ano. Dificilmente eu perdia uma corrida de São Silvestre. Era um vício. Então eu tinha aqui na televisão assistir essa tal corrida. E algumas coisas eu aprendi daquele tempo perdido lá, sabe? E uma delas foi a seguinte, é que na largada você encontra tudo quanto é tipo de gente correndo com tudo quanto é tipo de propósito. Mas depois de uns 5 quilômetros, dá uma boa esvaziada na corrida. Depois de uns 10 quilômetros, dá uma esvaziada maior. Por que acontece isso? Porque aquelas pessoas estavam correndo errado, visando o propósito delas mesmas. Agora, quem é que vai continuar aquela corrida até o final? Aqueles que estão em busca do prêmio. São esses que vão correr a corrida até o final. Então, irmãos, a gente precisa tomar esse tópico, tá? Como princípio para a carreira cristã. Essa é uma lei. Você não pode estabelecer o seu alvo particular, por mais santo que ele seja. Alguns irmãos estabeleceram como alvo construir prédio e encher eles. E quando eles conseguiram construir o prédio e encher eles se perderam. Consegue entender isso? Então, o alvo da carreira cristã não é o alvo religioso. O alvo da carreira cristã é o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E, irmãos, só terá clareza sobre esse alvo aqueles que obedecerem o Senhor e se ingressarem na carreira. Porque, vamos dizer assim, nós vamos recebendo, na medida que nós vamos respondendo o Senhor em obediência, nós vamos recebendo nas nossas entranhas, por revelação, um pouquinho mais do que significa esse alvo. E eu quero mostrar para os irmãos, assim, rapidamente, alguns exemplos sobre isso, tá? Eu vou tomar pelo menos 4 exemplos, talvez 5, não, 4 exemplos. Eu vou pegar Abraão primeiro, e nós vamos falar assim do exemplo positivo. Quando Deus chamou Abraão, o propósito, o objetivo de Deus é que ele vivesse aqui nessa terra, né? Como peregrino, forasteiro, estrangeiro, com vista àquela cidade que tem fundamento, cujo arquiteto e construtor é Deus. Então nós estamos falando da casa de Deus, a Nova Jerusalém, a nossa morada eterna, né? Então nós temos que entender isso, que Abraão também foi chamado para correr essa carreira. Mas o que foi que o Senhor revelou para ele no princípio? O Senhor revelou para ele algumas coisas muito básicas que ele precisava fazer para estar envolvido na carreira. O Senhor falou para ele assim, ó, Abraão, sai da tua terra. Ou seja, não tinha como ele correr lá. O Senhor fala assim, ó, sai da tua parentela, do meio da tua parentela. Ou seja, a parentela tinha que ser deixada para trás também. E o Senhor falou assim, ó, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E aí o Senhor fala para ele em outras palavras, tá? E eu farei em você uma outra parentela. E eu te darei uma descendência. Foi a primeira revelação.
Então, Abraão, de um modo lento, caindo, levantando e caindo, ele começou a responder. E quando ele começou a se envolver na carreira, aí o Senhor traz para ele uma revelação toda especial do propósito singular da carreira dele. O Senhor falou para ele assim, ó, por pai de muitas nações eu te chamei. Isso está lá em Gênesis 17. Ó, por pai de muitas nações. Pai, ou seja, Abraão ia correr a carreira e ele ia deixar aqui para nós, debaixo do sol, um testemunho de quem é Deus. Oh, o chamado de Abraão! Nós olhamos para a palavra e nós vimos que Abraão, ele correu como um representante para nós de quem é Deus. Quando a gente abre a Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, se eu não me engano, no capítulo 19, quando nós temos lá aquele assunto do rico e o Lázaro, nós vamos encontrar Abraão lá, representando Deus. Então diz que Lázaro estava reclinado sobre o seio do pai Abraão, e o rico, no inferno, falou assim, ó, pai Abraão, manda Lázaro. Ó! Então, irmãos, Abraão teve envolvido nessa carreira de um modo positivo, obedeceu o Senhor, passou pelas provas e chegou o momento que ele vai ao Monte Moriá e oferece o seu filho amado lá em holocausto. Quem fez isso? Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ó, né? Aí depois nós vamos encontrar Abraão pegando Eliezer, que é uma figura do Espírito Santo, e mandando ir buscar uma ajudadora idônea, uma esposa, uma companheira para o seu filho. Quem está fazendo isso? Oh, o nosso pai está fazendo isso hoje. Então não é maravilhoso isso? Abraão, com a sua vida, ele produziu um testemunho de quem é o nosso pai. E qual que é a função da igreja aqui na terra? Então, Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele vai falar isso para nós. Ele vai falar do propósito de Deus, sabe? Através da igreja. E ele vai dizer que o grande propósito é que Cristo tenha preeminência, ou que Cristo seja o cabeça de todas as coisas, tanto no céu como na terra. E para isso, ele foi dado à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Então agora você já sabe qual é essa plenitude que vai entrar. Essa plenitude é o corpo de Cristo. Ou seja, foi para isso que a igreja foi gerada. Então, qual que é a carreira da igreja? A carreira da igreja não é construir prédios e expressar divisão e nomes e enriquecer homens e criar essa confusão toda. A carreira da igreja tem como finalidade expressar Cristo como cabeça dela. É expressar as belezas de Cristo em todos os lugares. Foi para isso que nós fomos chamados. Para que Cristo veio viver em nós? Para satisfazer os nossos sonhos? Não! Para viver em nós. Por isso que a carreira cristã, ela é impossível de ser corrida pelo velho homem. Nem o Jonas, nem o Juarez, nem o Valdir e nenhum outro aqui é capaz de correr a carreira cristã. Só há um que começou a carreira e terminou. Só um, Jesus. E a vida dele nos foi dada para que nós pudéssemos, através dele, correr essa carreira. Então, irmãos, vou pegar aqui uma terceira lei. Né? Já falei da segunda. Vou pegar aqui uma terceira lei importantíssima para corrermos essa carreira e eu já vou caminhar para o encerramento. Tá? Essa terceira lei é a perspectiva com que nós corremos a carreira. E para nós tratar dessa terceira lei, irmão, vocês me perdoem, eu pulei um assunto. Eu falei para vocês que ia dar alguns exemplos e eu dei só de Abraão e já entrei no assunto da igreja, né? Então deixa eu voltar para trás um pouco, já a gente vai para o final. Nós temos um exemplo negativo que está nas Escrituras para nós como um modelo. Esse exemplo é Israel. E eu vou deixar o texto para os irmãos estudar em Romanos capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11. Inclusive o Valdir leu uma porção para nós aqui. Israel, em Êxodo capítulo 19, também recebe, tá, do Senhor uma revelação de qual era o propósito da carreira deles. Então o Senhor fala assim lá em Êxodo 19, vocês me serão um reino de sacerdotes e vocês abençoarão
todas as famílias da terra. Ou seja, se Israel responde o Senhor, Israel ia abençoar toda a terra. Mas o que aconteceu com Israel? Israel, mesmo lá no deserto, eles foram quebrando as leis de Deus. Eles foram desobedecendo às leis de Deus. E eles focaram no seu bem-estar, eles focaram nas suas necessidades, eles focaram nos seus projetos. E essa é a triste história de Israel. E a gente sabe que Israel não cumpriu o propósito porque ela veio à existência. Israel não cumpriu. Mas tem uma coisa interessante lá em Romanos, que vai falar o seguinte sobre esse assunto. Que mesmo Israel não tendo cumprido o propósito, Deus chamou um remanescente fiel, que correu por todo Israel. Olha só, lá em Isaías, no capítulo 1, no versículo 9, nós temos uma profecia sobre esse assunto. E olha o que está escrito lá. Isaías, capítulo 1, versículo 9. Está escrito assim, olha. E Paulo vai repetir isso aqui lá em Romanos, no capítulo 9, versículo 29. Mas aqui está um pouco melhor, aqui está a origem. Então, numa profecia, Isaías vai dizer assim, ó. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, grife essa palavra, remanescente. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Ou seja, ele está falando que o que Israel merecia de Deus era uma fogueira celestial. Era que Deus mandasse fogo e acabasse com tudo, igual fez com Sodoma e Gomorra. Mas Deus, na sua misericórdia, deixou um remanescente. Ou seja, na história de Israel, o Senhor sempre levantou um remanescente. E é por isso que a gente tem que estudar o Antigo Testamento, que a gente vai ver isso sendo cumprido na história de Israel. A nação se perdeu com Baal, mas o Elias e aqueles 5.000 lá não se dobraram a Baal. Quem são eles? Remanescentes. Então, esses remanescentes que trouxeram o Messias. Enquanto todo Israel rejeitou o Messias, no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, tinha 120 remanescente fiel representando todo Israel. Não é maravilhoso isso? O remanescente representando Israel. Então, irmãos, esse é o exemplo negativo. Mas então nós temos, tá, o apóstolo Paulo como um baita exemplo positivo com respeito à igreja. E se nós olharmos para a história da igreja, nós vamos encontrar muita semelhança com Israel. Por isso, quando o Senhor vai chamar o povo para correr a carreira lá em 1 Coríntios 9, tá? Esse texto que Paulo fala, que ele luta, que ele corre, que ele combate, logo em seguida ele começa a falar de Israel. No capítulo 10 de 1 Coríntios, ele vai falar do quê? De como que Israel fracassou, de como que Israel falhou, e que se nós não estivermos envolvidos na carreira, nós vamos ser como Israel. Agora, tem uma coisa maravilhosa na igreja, tá? Que Paulo vai tratar disso conosco, e que também o apóstolo João vai tratar isso conosco, lá no Apocalipse, quando nós encontramos aquelas 7 cartas. É que do mesmo modo que o Senhor chamou um remanescente fiel em Israel, o Senhor hoje tem chamado o vencedor da igreja. Então nós olhamos para a história da igreja e de certa forma, né, em toda a história da igreja, nós vamos ver assim, ó, que a maioria ou a maior parte caiu, né? A maior parte caiu na Idade Média, a maior parte caiu no período da Reforma, a maior parte caiu no período, né, em todo o período, né? A gente vai ver assim que a maior parte caiu. Caiu. Mas por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque, de alguma maneira, sempre o Senhor levantou os vencedores da igreja que carregaram o bastão e entregaram a outra geração. E nós somos a geração de Laodiceia. E quando a gente estuda sobre o assunto de Laodiceia, a gente vai ver lá que a grande maioria caiu, ao ponto do Senhor ser colocado para fora. Mas quando a gente vai ver a história do vencedor em Laodiceia, a gente não vai encontrar uma bênção maior para nenhum dos outros vencedores. Porque o Senhor fala assim, ó, o que vencer
Ó, gente, vocês são a última geração, tá? Vocês são o povo mais fraco que já existiu na história da igreja. O mais fraco. Porque se a gente for falar assim, igreja, ainda que em Cristo nós somos mais do que vencedores, olhando para o testemunho da igreja de hoje, a gente vê vergonha, ignomínia, queda e tragédia. Mas, se vocês carregarem o bastão na geração de vocês, vocês vão assentar comigo no meu trono, assim como eu assentei com o meu Pai no trono dele. Olha que promessa, olha que alvo, olha que coisa tão grande que está reservada para quem? Para o populacho que foi chamado para correr? Não, para os vencedores. Esse é o chamamento para nós. Sermos um vencedor. Sermos um vencedor significa pegar esse precioso bastão dourado que nos foi entregue por algum daqueles que correram a carreira e correr focado no Senhor Jesus, sendo desembaraçado de tudo que tenta nos deixar para trás, passando por cada obstáculo, focado no alvo, no prêmio, na nossa soberana vocação. Agora, para que isso aconteça, nós precisamos de uma outra lei, que está lá em Filipenses, e eu vou terminar com ela. Ele vai dizer assim, ó, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que estão adiante de mim. Ou seja, a outra lei é ter uma perspectiva correta do alvo. Nós temos um exemplo ruim sobre isso também, que eu vou contar para os irmãos, vou só citar para os irmãos, que é Esaú. Esaú e Jacó, nós temos um exemplo positivo e negativo, né? Esaú era o primogênito, a herança dele era enorme, e aquilo estava lá na frente, lá longe, pequenininho, tá? O direito de primogenitura estava lá longe, distante. Vamos dizer assim, ó, o papai viveu até os 180 anos, então estava pelo menos uns 70 anos para frente. E na cara dele estava uma sopa de lentilha. E sabe o que ele fez? Por falta de perspectiva, né? Porque ele não estava focado nas coisas invisíveis, ele estava olhando para as visíveis. Ele não estava focado nas coisas do futuro, ele estava olhando para as que estavam ali na frente dele. Ele escolheu a sopa. E assim tem acontecido com essa geração. Os irmãos têm focado aqui. E isso tem sido causa de muita tristeza, de muita decepção. Irmãos, o nosso alvo não é uma vida de ativismo religioso. Não é. O nosso alvo não é esse. O nosso alvo é correr a carreira em busca do prêmio. Que o Senhor continue falando ao coração dos irmãos. Amém? Vamos orar? Senhor, bendito seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado por nos lembrar mais uma vez, Senhor, que nós somos chamados para correr uma carreira. E que outros irmãos já correram. E que, como nosso irmão orou hoje aqui, existe uma grande torcida lá, esperando que a gente corra também. Existe uma grande nuvem de testemunhas, dizendo assim, agora é a sua vez, irmão. Corre firme, irmão. Agora é a sua vez, irmã. Corre firme, irmã. Nós estamos aqui aguardando essa chegada. Já faz 2000 anos que nós aguardamos essa chegada. Corre, corre, corre a sua carreira. Senhor, que o teu Espírito Santo nos ajude a fazer isso, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos cative de uma vez por todas, Senhor, e que a gente não fique iludido com religião, que a gente não fique iludido com dinheiro, com relacionamento e com qualquer outra coisa aqui, Senhor, mas que nós sejamos aqueles que estarão lá naquele dia sendo chamados vencedores. Ó Senhor, de nós mesmos não há nenhuma condição, mas por causa da sua vida em nossa vida, nós sabemos que podemos correr essa carreira. Então, pelo teu Espírito, Senhor, enche-nos de anseio, de desejo, de poder para avançarmos mais e mais, segundo a tua palavra. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.